Olá, bem-vindos à terceira aula do Alfabetização Sem Cartilhas, formando alunos que são leitores e escritores, que esse é o nosso objetivo aqui. Bom, nós encerramos na última aula conversando um pouco sobre os métodos sintéticos, os métodos que partem da parte para o todo, que acreditam realmente que você partindo da menor parte para o todo é o caminho mais simples, é o caminho mais fácil, né? É claro que a gente já tem anos e anos de crítica, mas esse método ele ainda insiste e ele continua aí pelas escolas, tá? Bom, um método que também é sintético é o método fônico ou fonético, que também está de volta, depois de muitos e muitos anos, de muitas e muitas críticas, ele retorna, não é à toa que ele retorna. Nós estamos vivendo um momento chamado de neotecnicismo, né, onde a gente resgata essas concepções, que são concepções tecnicistas, que tem por base, na verdade, a psicologia behaviorista, de ajuste de comportamento, tá? Então, as concepções tecnicistas de ensino que envolvem treino, repetição, né? Elas estão de volta, e o método fônico ele faz parte desse caldeirão. Ele esteve muito na moda durante a década de 70, né? E hoje ele retorna. Não sem discussão, né? Porque, na verdade, nós tivemos aí nesses 50 anos, né? Muita coisa aconteceu. Então, muita pesquisa, muita informação, novos conhecimentos foram produzidos, e aí as críticas que nós já tínhamos ao método fônico lá na década de 80, né, elas todas estão sendo resgatadas porque elas são pertinentes e elas continuam. Bom, então, o que é o método fônico? Para primeiro a gente ter clareza do que é o método fônico, né? Nessa abordagem, antes de ser dado à criança um livro para ler, elas aprendem os sons das letras. Então, antes de qualquer coisa, antes de você trabalhar literatura, antes de você trabalhar, gente, isso é um método. Não estou dizendo que quem trabalha com essa base faz isso, porque, como eu falei, a maior parte das professoras alfabetizadoras sustenta no método, mas faz um monte de outras coisas por fora. E depois disso que o método é que deu sucesso, que teve sucesso. Não é bem assim. Quando você vai ver a prática da professora, ela não seguiu apenas o método, ela fez muitas outras coisas que são para muito além do método. E por isso que às vezes funciona, né? Apesar dela trabalhar com método restrito. Então, na verdade, no método fônico, você só dá um livro para a criança depois que elas aprendem os sons das letras e fonemas. Depois que alguns desses sons e fonemas forem aprendidos, então se ensina a combinar, como a gente combina as famílias silábicas, né? O bola, né? O cavalo. Aqui a gente vai pelos sons e aí a gente começa a fazer uma combinação desses sons, tá? Então, a ênfase é no som das letras, né? Nesse aspecto, na consciência fonológica, que, claro, nós temos que trabalhar, né? Porque realmente existe uma correlação entre o que nós falamos e o que nós escrevemos. Ela só não é, como nós vimos na aula passada, uma transcrição. Ela não é uma correlação direta, né? Então, ela é uma representação. Mas se trabalha com o som das letras. Andréia, mas não é... Vamos lá, gente. Nós falamos a mesma língua portuguesa, nós que somos os 250 falantes da língua portuguesa, nós falamos a mesma língua portuguesa? Não. Mas nós escrevemos a mesma língua portuguesa, né? Então, a forma como eu pronuncio, o som da palavra, o som da letra vai ser muito diferente, é muito regional, né? Então, não. Nós não falamos a mesma língua e os sons são muito diferentes, né? Inclusive, regionalmente, nós temos essa diferença, tá? Bom, depois da introdução inicial, né, dos fonemas, que geralmente se dá por meio de historinhas criadas para que elas identifiquem a relação grafema-fonema, letra-som, podemos citar a história da abelhinha, né? A faz a abelhinha. Uma vez eu estava trabalhando no CIEP, a professora da alfabetização vinha descendo com aquele trenzinho lindo, a rampa do CIEP, né? Eu estava na sala de leitura.
E aí foi muito fantástico, as crianças vinham cantando a plenos pulmões, naquela alegria, né? Faz abelhinha, e aí vai. E aí quando chega no U, né, as crianças cantaram assim, faz o urubu, faz o urubu. Então eu tive que, claro, sair da minha sala, olhar para a professora, falar, né? Então, pois é, né? Urubu. Porque é assim que se fala em muitos lugares do Brasil, né? Urubu. Muita gente fala assim, pronuncia assim. Como a gente... Ai, mas, nossa, que horror, tá errado. Sim, tá tão errado quanto você que fala escola. Ou você, por acaso, fala escola. Ou escova. Não fala. Você fala escola, escova, com I e X, porque você é carioca como eu. A gente fala escova e escola, né? Mas na hora de escrever, a gente sabe que não pode escrever escova nem escola, né? Então, a história da abelhinha ou a história da casinha feliz são historietas, né? Onde a história, na verdade, é meio sem pé nem cabeça, mas ela dá um motivo para você ir apresentando os sons e os fonemas. Bom, e aí você vai combinando esses sons e o aluno pode, então, antes de dominar todo o alfabeto, já ir escrevendo algumas palavras, né? Porque a escola tem essa pressa, né? Tem que apresentar um resultado, tem que escrever alguma coisa que as pessoas consigam decodificar e ler, para parecer que você sabe escrever. Então tem essa pressa, né? Então o cara escreve lá, bola, bolo, bule, pronto, ele já é um escritor. Não, ele não é. Porque, como eu falei, você sai disso, ele não consegue se achar. E a língua portuguesa não é feita assim, né? Então, com o alfabeto móvel, ele vai lá brincando e ele já consegue formar algumas palavras. Pata, pato, tatu, tapa, topo. Palavras, inclusive, que ele desconhece o significado, mas que tá lá, né? Se é possível. E aí é muito interessante que algumas crianças começam a inventar palavras, né? Sei lá, tati, tipá, né? Porque ele tá brincando com isso, mas ele não tá realmente pensando na escrita como uma representação daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu quero escrever, daquilo que eu quero, né? Ele aprende de uma forma técnica, ele faz de uma forma técnica. Ele aprende de uma forma mecânica, ele reproduz de uma forma mecânica, tá? Bom, a criança vai construindo, né? E aí a gente é muito interessante, né? Que alguns pedagogos vão dizer assim, ela consegue escrever consegue ler até palavras que elas são desconhecidas. Não. Sabe por quê? Porque ser capaz de reproduzir foneticamente um texto não é ler. Ler pressupõe que eu decodifique. E eu não posso decodificar aquilo que eu ignoro o significado. Como eu já falei desde a primeira aula, não existe texto sem contexto. Então você pode ser alfabetizado, você pode ser uma pessoa que tem até alta escolaridade. Diante de uma palavra nova, se você não sabe o sentido daquilo, se você não sabe o significado daquilo, você não leu. Porque você só lê se você compreendeu o sentido, se você decodificou o sentido daquilo que está escrito. Quer dizer, reproduzir foneticamente uma palavra não significa que você está lendo aquela palavra se você desconhece o sentido dela. Então, se uma criança escreve ingá, ingá, você sabe o que é um ingá? Umbu, você sabe o que é um umbu? Uva, mas será que a criança sabe o que é uva? Depende de onde ela nasceu, depende de que região que ela nasceu. Algumas palavras vão fazer sentido, outras não. Como pra gente, né? Do lado de cada ponte, né? O que é uma cafifa? Né? Cafifa pra mim é parente de ficar encafifado. Não, é pipa. Também conhecida como papagaio. Então, dependendo do texto e dependendo, né, do contexto cultural que essa criança viva, ela pode ler, porque ela vai aprender pelo som, né? Então ela vai ler cafifa. Tá, o que você leu? Não sei, eu não sei o que é cafifa. Tá? Então,
para ler, eu preciso compreender. Então é uma outra perspectiva de alfabetização. Muitas vezes quem trabalha nessa perspectiva ignora que não existe leitura apenas pelo som da palavra, né? Senão, gente, vocês têm que me ver cantando Adele, a coisa mais linda do mundo. Parece até que eu sei falar inglês, mas eu não sei chongas do que eu estou dizendo, né? Então você é capaz de reproduzir realmente, foneticamente, qualquer coisa, né? Mas isso não é falar, né? No meu caso, falar inglês. E isso também não é leitura, se você não consegue compreender o sentido daquilo que você está lendo, certo? Então, o método fônico, ele vai trabalhar nessa perspectiva das historinhas, vai trabalhar nessa perspectiva da ênfase no som das palavras, né? E alguns vão defender que sem isso é impossível, né, a criança ser alfabetizada, o que no caso, né, é desmentido pelo fato de surdos serem alfabetizados. Então, a gente pode ser alfabetizado sem necessariamente passar pela questão fonética. Isso é possível. Agora, é interessante que eu perceba, né, a forma, que eu tenha essa consciência, né, de que a nossa língua, ela tem essa organização sonora também, que, né, as sílabas representam os sons da fala, sim, que representam, sim, é interessante. Como informação, uma coisa, para quem vai alfabetizar, nenhuma informação deve ser negada ao sujeito, ao aprendente da língua escrita. Nenhuma informação deve ser negada. Como professora alfabetizadora, tinha acabado o mestrado, aí eu estava numa turma de alfabetização animadíssima, trabalhando com os meus livros de história, com o meu violão, com os meus fantoches, né? E constrói texto, e constrói história, e faz cruzadinha, e faz forca, e faz tudo aquilo, e recorta palavrinha, e cola palavrinha, e brinca com letra móvel, tudo aquilo que eu acredito. E tinha uma criança. E aí, o meu preconceito com as famílias silábicas. Não trabalho método silábico. Então, na minha sala não tinha essa informação. E aí, lá pelas tantas do ano, tinha um menininho que, nossa, eu fazia tanta coisa e ele não ia, e ele não vinha, e ele não saía. Eu falo, meu Deus do céu, por onde que eu vou com essa criança? O que eu faço? Bom, um belo dia, aqueles dias que está aquele vucu-vucu, que você já tá, né? Você já perdeu a sua paciência. E era uma turma do balacobaco. Eu virei pra criança e falei assim, pelo amor de Deus, meu filho, olha aqui, isso, ó, é o B com A, ba, o L, A, né? A gente já venceu isso aí. E foi muito interessante que a criança, na mesma hora que eu dei essa informação pra ela, ela fez isso assim. E eu fiquei parado olhando pra ela, né, esperando que vinha. E ela falou assim, então o M com A faz má? E eu já, né, ficando nervosa. E ela, então o C, má, K. Então o C com A faz K. Eu A, K, co. Então o C com A faz co. Eu falei, Então é macacô. Eu falei, Aí, né, eu falei, caraca. E aí a criança, pra acabar de vez comigo, né, pra me arrasar mesmo, ela vira pra mim e fala assim, por que você não me disse antes? E eu fiquei com aquilo na cabeça, vim pra casa refletindo. Eu falei, é mesmo, né? Por que eu não disse antes? Né? Isso invalida todo o meu trabalho, tudo que eu fazia? Não, mas eu aprendi com a criança que para algumas crianças essa informação também é super necessária. Bom, cheguei na sala e botei lá? Não, porque eu não sou dessas. Eu não faço coisas para as crianças, eu faço coisas com as crianças. Então, uma das atividades da gente foi montar, pesquisar, recortar, escrever, dar o nosso jeito para montar um quadro na nossa sala. A gente escolheu um canto e a gente resolveu montar um quadro, então, com as tais famílias silábicas.
Então, o próprio trabalho de pesquisar, de recortar, de montar, de ver os diferentes tipos de letras envolvidos nesse processo, né? Porque o material de escrita, ele, de revista, de jornal, ele vem em 300 tipos de letras diferentes. E as crianças, mas isso aqui é um B? Eu falei, é um B também. Mas isso aqui é um F? É um F também. Então, o próprio movimento de montar esse material para a sala de aula já era uma atividade de alfabetização, tá? Então as crianças pesquisaram e elas montaram, então, um quadrinho com as famílias silábicas, né? Então isso ajudava as crianças, quando elas ficavam em alguma dúvida, elas iam lá no quadrinho e consultavam, elas tinham essa autonomia. Era um vucu-vucu, né? A criança levantando, indo no quadrinho, perguntando para outra, né? Porque também era isso, eu não era a única referência, tinham crianças que eles usavam para perguntar coisas. Então, esse foi o processo, e isso que eu aprendi com o meu aluno, com aquela criança de 6 anos. A gente não pode negar informação. Eu não posso me adiantar à necessidade do outro, mas eu posso disponibilizar informação para que ele vá construindo esse conhecimento também, com base naquilo que tem à disposição dele, porque é assim que a língua é, ela tem que estar à disposição do aluno, tá certo? Bom, o método analítico. O método analítico, ele vai ser formulado a partir das críticas de Rondon Villiers, está escrito aí, né? Em 1768, nossa, isso é velho, hein? Isso é velho. Eu tô velha, mas isso é velho, né? E tem as suas bases lançadas por Nicholas Adam. Se concretizam a partir do século XX com o apoio das teses da Gestalt. Não sabem o que é Gestalt? Vão estudar. Vai lá na psicologia estudar, gente. Tem que estudar. Vamos lá. Quem é que lembra? A gente viu isso, eu vejo isso desde a escola normal, psicologia. Mas quem viu isso na pedagogia, né? Tinha o behaviorismo das bases tecnicistas, né? Comportamentais, de adestramento, de treinamento. E nós temos a Gestalt, que é a percepção das coisas, né? A Gestalt vai trabalhar nessa ideia de que a gente tem uma apreensão do todo, das coisas, sabe? Não das partezinhas. Por isso que critica já desde aquela... Gente, 1700... Tem gente criticando os métodos sintéticos desde 1700. Pois é. Mas, Ovidio de Crowley, lembra do de Crowley, gente? Isso é velho também. Em 1936, cria o método ideovisual, né? Isso a gente usa muito, né? Relacionar a figurinha com a palavra. Reconhecimento global de frases significativas. ênfase na compreensão e não na decodificação mecânica. A escrita dirige-se ao sentido sem necessidade da passagem pelo oral. E aí também vão ter algumas questões, né? Já que nós somos um povo oralizado. Mas enfim, de fato ele nunca foi aplicado. O que surge é um método misto entre o ideovisual, partindo de imagens, mas ainda trabalhando, né, com as sílabas, com as letras, com os sons, né? A nossa escola, ela é conservadora por natureza. É da natureza da educação ser conservadora, né? A gente tem muita dificuldade de transformar as coisas, né? Você pensar, por exemplo, no setor tecnológico, né? As coisas de 2 em 2 meses já mudou, já transformou, né? A ciência, a medicina, a odontologia. Impensável um dentista hoje fazer um tratamento de canal como se fazia há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Mas em educação é concebível a gente ter práticas que a gente tinha há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, e muita gente acha que isso é bom. Eu não acho. Eu acho que a educação, como toda ciência, a partir do momento que a gente produz novos conhecimentos, a partir do momento que a sociedade se transforma, a partir do momento que o conhecimento se transforma, nós precisamos nos transformar, né? Hoje nós estamos vivendo um momento singular na história, né? Pelo menos na história recente da humanidade. Só que nós estamos vivendo esse momento também de uma maneira que os nossos antepassados lá na gripe espanhola não puderam viver, porque nós temos a tecnologia, né?
Antes, se a gente tinha que ficar isolado em casa, era isolado mesmo. Sem televisão, sem internet, sem celular, sem fazer videochamada para a vovó, né? Então, hoje a tecnologia permite muita coisa, né? Até isso que nós estamos fazendo aqui, né? Batendo esse bate-papo virtual, né? Então, o mundo mudou. O ser humano mudou, as crianças mudaram, elas continuam nascendo carecas, peladas e sem dentes, algumas cabeludinhas que nem eu, mas é isso. Mas a partir do momento que nasce, já é diferente a forma como nasce, né? A forma como é acolhida, a sociedade aonde ela vai chegar já é completamente diferente. E, infelizmente, em termos de alfabetização, a gente ainda se depara com determinadas discussões que são extremamente, sinceramente, arcaicas, sabe? Quando eu pego um panfleto de um banco, eu não vou nem dizer qual é, vocês sabem, aquele que distribui livrinho, né? E diz assim: antes de ensinar a ler, é preciso ensinar a gostar de ler. Sabe o que me dói? Me dói, sério, me machuca. É pensar, como é que esse cara do banco sabe disso e tem muito professor alfabetizador que não sabe disso? Que você, para ensinar alguém a ler, primeiro você tem que ensinar a pessoa a gostar de ler. Para você ensinar alguém a escrever, primeiro você tem que convencer essa pessoa de que escrever é bom. É isso que a gente faz? Não. A gente transforma a leitura e a escrita em dever. A gente transforma a leitura e escrita numa coisa dolorosa, num ato. As crianças choram. As crianças choram em cima do caderno, né? E aí a gente ouve: ah, mas eu aprendi assim e não morri. Você não morreu, mas teve muita gente que morreu sim. Sabe por quê? Porque evadiu da escola, porque achou aquilo uma tortura uma violência tão, sabe, que acabou evadindo, que acabou desistindo, achou aquilo uma impossibilidade tão grande, sabe? Então a escola faz isso. E não é porque você foi sucesso escolar que tá certo fazer isso com a criança de hoje em dia. A escola, gente, ainda eu vejo debates de professores alfabetizadores ainda discutindo letra cursiva. Estamos, né, no meio do século, no meio ainda não, mas 2 décadas já, praticamente, do século 21. Para que a gente está discutindo letra cursiva? Então, para mim, isso vai revelando e vai desvelando coisas sobre a própria formação docente, sobre as concepções de alfabetização que nós temos. E hoje, pior, porque a gente fazia isso com criança de 6, 7 anos. Hoje a gente está fazendo isso com criança de 3, 4 anos. É criminoso. Você colocar uma criança de 3 anos sentada, cobrindo letrinha, de 4 anos, cobrindo o nomezinho, decorando a E, I, O, U, pra quê? O que ele vai fazer com isso? Nada. Nada, porque isso não é escrita e isso não é leitura. Aliás, o que você está fazendo é matar nele o desejo e o prazer de aprender a ler e escrever. Ai, Andréia, mas Vamos lá, letra cursiva, já que vocês gostam tanto de discutir essa desgraça. Letra cursiva. Eu fiz caligrafia. Eu tenho letra de professora, se eu quiser, mas não é a minha letra. E se vocês pegarem os cadernos das minhas alunas na pedagogia, se eu pegar 30 cadernos, ninguém escreve com letra cursiva. Ninguém. Cada um escreve com a sua letra pessoal e particular, que geralmente é uma mistura de muita coisa. Então vamos lá, aonde a letra cursiva é usada na sociedade contemporânea? Vou deixar vocês pensarem 2 minutos para me dizer. Pensaram? Na escola. E na escola, só nos primeiros anos, letra cursiva é coisa de professora primária.
Letra cursiva não existe na escola, no ensino médio. Letra cursiva não é preocupação do professor de história, geografia. Ou o professor de história, geografia, ciências e matemática de vocês no ginásio escrevia com letrinha cursiva no quadro. Sério, o de vocês escrevia? Porque os meus não escreviam. Os meus professores do ginásio, porque eu sou do tempo do ginásio, os meus professores do ginásio não escreviam com letra cursiva. Quem é que usa a letra cursiva, gente? É a professora do ano 1, 2 e 3 que fica naquele inferno com a criança, com tanta coisa para se trabalhar sobre leitura, com tanta coisa para se trabalhar sobre escrita, e a gente perde um montão de tempo trabalhando, sabe com o quê? Com treino motor. Com treino motor. Uma criança que vai trabalhar, né, daqui a mais 2 décadas, no século 21. Uma criança que provavelmente daqui a alguns anos nem caneta use mais. Porque hoje, se a gente parar para pensar, nem bilhete mais a gente deixa na porta da geladeira. A gente manda um WhatsApp. A gente faz pouquíssimo uso de escrita. E quando faz, não é letra cursiva. Porque a gente tem que preencher formulário e aí é caixa alta, né, dentro dos quadradinhos. Então, a gente não manda... Gente, a letra cursiva é um artefato cultural. Ela nasce e cresce e floresce dentro de uma determinada cultura e tempo histórico. A letra cursiva, ela vai ser usada em um tempo onde as pessoas escreviam missivas, escreviam cartas, que as certidões de nascimento, casamento, os convites eram feitos à mão. E que a letra, a caligrafia, era um cartão de visitas, era um status social. Hoje não é mais. Hoje quem trabalha, até garçom, gente, não está escrevendo. E vamos combinar, se ele fosse ficar escrevendo com letra cursiva, sua comida chegava amanhã, né? Então, hoje, a maior parte das profissões usa a tecnologia, não escreve sequer à mão. E quando escreve, não é com letra cursiva, porque na sociedade a letra precisa ser legível para o outro, para o leitor. Isso ela tem que ser, mas letra cursiva não é uma obrigação. Mas a criança precisa reconhecer. Mas tem propaganda com letra cursiva. Tem. E ela tem que reconhecer a letra cursiva porque é um tipo de letra. Na minha sala de aula, no meu alfabetário que eu construía com as crianças, tinham todos os tipos de letra, né? Então tinha o A de imprensa, o A bastão, o minúsculo, o A de letra cursiva. A criança precisa ter acesso. Lembra que eu falei lá atrás? Temos que dar acesso à informação. Agora, cobrar treino motor como se isso fosse trabalho de alfabetização, já deu, gente. Já vencemos. Seria como a sua diretora resolver cobrar de você aprender a usar papel carbono. Vocês sabem usar carbono? Na minha escola normal eu aprendi a fazer matriz de carbono colorida. Bota num carbono vermelho, depois passa pro azul, cobre isso, depois roda no mimeógrafo. A gente está no tempo do mimeógrafo? Não. E a gente também já passou pelo tempo da caligrafia. Ela foi um artefato cultural que hoje não tem mais necessidade no mundo contemporâneo. Portanto, é uma bobagem a escola perder um tempo precioso, um tempo que nós não temos, com treino motor de criança. Isso é um simulacro de educação. Isso não é real, tá certo? Então, esquece esse negócio de copiar pontilhado, de cobrir letrinha. O que é importante, né? E até o banco sabe, é que a criança precisa gostar de ler, gostar de escrever, ver sentido nisso. Se a gente conseguir fazer com que a criança entenda o sentido de ler e escrever, a gente já tem meio caminho andado para formar um bom leitor e um bom escritor. E é isso que eu quero formar, é isso que me preocupa formar. Um bom leitor e um bom escritor. E não uma pessoa que tenha letra linda. Eu já tive aluno com letra linda, letra de professora, na 4ª série, e não sabia ler. E não fazia ideia do que estava escrevendo. A escola formou um copista. A escola formou uma criança que sabia copiar do quadro, mas não sabia ler e escrever. Eu não quero que isso aconteça. Acho que vocês também não. Então, vamos focar naquilo que é importante. O importante é que a criança compreenda quais são os sentidos da escrita.
que ela se torne um escritor com vontade de escrever. E na próxima aula a gente vai falar do que vem primeiro, a leitura ou a escrita. Bom, quem gostou, deixa o joinha aí no canal. Perguntas, questões, dúvidas, pode deixar a pergunta, a gente volta ao assunto, a gente redebate, a gente explica melhor, tá certo? Então, deixem aí seu joinha, deixem suas reflexões, seus comentários pra gente discutir melhor isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.